nós vamos aqui, vamos dar encaminhamento aqui. Então, nós daremos início a mais um episódio da imersão Covid, promovido pela Medway, Portal de Educação Online. Hoje o tema é tratamento medicamentoso no Covid, nesse caso específico, o uso do corticoide. Enquanto o pessoal entra aí, eu aproveito para incluir nossos convidados de hoje e membros do corpo de professores da Medway, Dr. Renato Vieira, especialista em neurologia e neurofisiologia pela USP, Dr. Ricardo Vieira, especialista em cardiologia, com doutorado pela USP. Eles atuam no Hospital e Clínica São Roque e, nesse último ano, eles vêm tendo uma expressiva e exitosa atuação no combate ao Covid. Conto também com a moderação de Dr. Fábio Soares, cardiologista, ecocardiografista, médico do esporte e com mestrado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública da Bahia. Bom, o Covid, nós optamos, nós somos um portal de educação médica que temos como objetivo falar de uma forma científica, baseada em evidência, online, mas a gente não poderia deixar de notar o momento atual em que o país vive, o mundo e especialmente o Brasil, com a nova onda da Covid-19. Então, foi optado pelo nosso corpo editorial em fazermos essa imersão em Covid e eu acho que é de bom tom aproveitar esse momento para cada vez mais tentar esclarecer o máximo que a gente pode, dentro de cada um de sua área de especialização, os assuntos sobre a Covid-19. O Covid, só para a gente fazer uma lembrança aqui, ele já existem, eu fiz esse levantamento agora à tarde no Dr. Ricardo Vieira. Bem-vindo, Ricardo. Já estávamos com saudade. Obrigado. Ricardo. Então, hoje nossa live vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter quatro autores ao vivo e vamos ouvir o máximo possível aí a nossa audiência, tentar responder tudo. Mas a gente levantou algumas perguntas interessantes sobre o Covid que a gente vai endereçar, especialmente a doutor Ricardo e ao doutor Renato, que tem tido uma atuação, como eu já comentei, muito exitosa nesse cenário do Covid. E, por conta disso, a gente quer ouvir um pouco o que eles têm para falar sobre os assuntos específicos, nesse caso de hoje, o tratamento medicamentoso e uso do corticoide. Ô, Jorge, tá com um barulho meio estranho. Estão ouvindo ou não? Ou sou só eu? Eu estou ouvindo também, Renato. Tá ouvindo? Parece Eu vou barulho perguntar que se a digitando. audiência está ouvindo esse barulho. Pelo som, está vindo de Salvador esse barulho. Eu também tô achando. Eu não sei, viu? Eu tô até ouvindo, mas eu não sei a origem dele. O pessoal está dizendo que está com barulho mesmo. Eu acho que é o seu microfone, viu, Jorge? Se você deve estar com o microfone externo, não? Eu estou com o microfone normal. Mas eu vou colocar um aqui, tá bom? Para tentar. Tranquilo. Jorge, aproveitando, enquanto você coloca o microfone, complementar aqui a introdução. Uma das especificidades da Medway vai ser, além de abordar cientificamente assuntos e temas interessantes a todos, mas de uma maneira prática. Então, hoje, o tema que será corticoide, vamos do beabá à caneta, né? Então, a gente vai começar desde o início, do porquê, do racional, até como e a quem prescrever. Então, tentaremos ser práticos e objetivos e no intuito de otimizar o tempo, vamos ser bem diretos ao assunto. Só uma introdução rápida, viu, Fábio? Então, nós temos 122 milhões de casos confirmados no mundo, 11 milhões e 780 no Brasil, 2 milhões e 700 mil mortes no mundo e 287.500 mortes no Brasil. Mas vale a pena, e esse é um dado que eu pouco vejo as pessoas postarem, que nós já temos 98 milhões e 500 mil pessoas recuperadas no mundo, e no Brasil 10 milhões e 300 mil pessoas recuperadas do Covid. Então, também vamos tentar enxergar os
o lado bom desses dados. Bom, vou começar então fazendo nossa primeira pergunta para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, como o tópico aqui é tratamento medicamentoso e uso de corticoide, eu queria entender, e toda a nossa plateia eu acredito que também quer entender, qual é o racional para o uso do corticoide na Covid-19. Valeu, Jorge. A emoção tá aqui, rapaz. A primeira vez aparecendo no live. Até uma semana sem Instagram. E tá com vocês aqui discutindo esse tema tão intrigante. Então, a realidade, o cenário, desde o início da pandemia até junho, quando veio o primeiro ensaio mostrando o benefício do uso do corticoide, era um cenário de falta de uma terapia específica comprovada para imunomodulação. E no perfil do uso de corticoide era um perfil restrito às situações do uso, né, da recomendação do Sepsis Survival Campaign, né, que é o uso para o choque da hidrocortisona, ou uso em uma população específica de síndrome de desconforto respiratório agudo com o metilprednisolona. Então, até o primeiro estudo, estávamos restritos nesse cenário. E isso vinha de uma experiência negativa do uso do corticoide com os outros beta-coronavírus. Então, o SARS-CoV-2, né, faz parte de uma família de outros beta-coronavírus que tem quadro com quadro sistêmico grave, com manifestação pulmonar grave. Que é o primeiro, o SARS. Então já tinha um estudo na época demonstrando aumento de tempo de replicação viral e posteriormente um estudo que saiu no cenário de MERS, que é uma doença mais grave. O estudo foi publicado no Blue Journal em 2018, mostrando um impacto negativo em uma população, em uma coorte de terapia intensiva de 300 pacientes, um impacto negativo do uso do corticoide, tanto em prolongar a replicação viral, quanto em aumentar o risco de ventilação mecânica, risco de 20% e uma tendência à mortalidade. Então, diante disso, houve de fato uma recomendação de restrição do uso do corticoide. Além disso, corrobora esse efeito negativo, uma meta-análise saiu da Cochrane em influenza com um odds ratio de 3 para mortalidade, também aumentando o risco de mortalidade no cenário de influenza. Um contraponto disto entra com o relato dos casos, a evolução, viu-se que a pneumonia, na verdade, não era relacionada à replicação viral, e sim a um fenômeno imunológico. Então, tem um relato de 5 casos, os primeiros 5 casos da Europa foi publicado no Lancet, é bem bacana isso, depois eu deixo a referência que vale a pena ler. E eram casos dos pacientes e dos contactantes desses pacientes. Então, de pacientes que fizeram a pneumonia, e aí existe um acompanhamento seriado de um PCR quantitativo. E aí observa-se que quando existe uma piora do quadro pulmonar, existe um declínio de carga viral e até desaparecimento de carga viral. Então, lá eles já tinham acesso ao Remdesivir e usaram o Remdesivir nesse paciente. Mas quando utilizaram, não tinha mais vírus, não tinha mais replicação viral. Enquanto que a pneumonia estava em piora. Nos contactantes desses 2 pacientes, eram as esposas que fizeram só um quadro gripal. E nessas esposas, elas têm alta replicação viral e depois um clearance normal, um clareamento normal, depois de 7 a 10 dias e não faz o quadro pulmonar. Então, a partir daí que emergiu a ideia de uma teoria imunológica, né? Como existe em outras doenças. E o benefício do uso do corticoide nesse cenário imunológico, nesse cenário de resposta inflamatória, já começa já no IDS lá de 1990, em pneumocistose, no tratamento de pneumocistose. Então, quando o pneumociste Girovese chamava Carine, né? Então, existe uma redução de mortalidade com o uso do corticoide com a prednisona 40 mg 2 vezes. Além disso, a aplicação do uso do corticoide em SARA, né? Na síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Então, nesse cenário, tem o início da pesquisa com o Meduri e, posteriormente, a meta-análise com os estudos dele envolvidos, mostrando a redução de mortalidade com o uso do corticoide nesse cenário.
E mais recente, no início da pandemia, teve a publicação do cenário do artigo do DexaArd, né? Que saiu no Lancet, foi em fevereiro de 2020, então foi quando de fato estava a pandemia em expansão, mostrando, um estudo do ArdNet mostrando uma redução do risco de morte e de tempo de ventilação mecânica. Foi um estudo interrompido precocemente e ele foi utilizado 20 miligramas por 5 dias, posteriormente reduzido para 10 miligramas por 5 dias. É quando emerge a dexametasona nesse cenário da síndrome do desconforto. E o possível benefício da dexametasona contra metil, que é o efeito esteroide dele, com efeito apenas glicocorticoide e não mineralocorticoide. Então, diante desse racional, o receio de uso pelo impacto negativo no MES, em contraponto, doenças com um perfil inflamatório, com um impacto favorável, é quando foram conduzidos diversos estudos já publicados com a dexametasona no cenário de Covid. Tá? Excelente. Perfeito, cara. Ô, Fábio, deixa eu só fazer um comentário antes da sua pergunta. Eu sei que você tem uma pergunta agora. Então, foi por isso, por essa razão, por essa discordância aí em algumas evidências, é que a gente teve uma demora, né, no início da pandemia do Covid para o uso do corticoide, né, Ricardo? Então, eu lembro bem que a gente, por conta de algumas orientações, até oriundas da OMS, baseada talvez nos estudos com MERS e SARS, o primeiro SARS, que havia talvez não havia um benefício comprovado nos corticoides. Isso atrasou o uso nos primeiros meses, né? Na verdade, não tinha a evidência de benefício, né, de segurança. Então, diante da insegurança, é uma doença com mortalidade, com um indício de que talvez pudesse ter um efeito negativo, já que o MES parece muito com o SARS-CoV-2 do ponto de vista de expressão clínica, né? Então, é uma doença bem grave, inflama bastante insuficiência respiratória. Então, por conta dessa experiência negativa com o MES, que houve essa cautela e, de fato, praticamente não houve uso empírico, né? Até a emergência dos estudos randomizados. Então, foi uma questão de segurança, né? Passada essa fase inicial, cara, da dúvida, do benefício ou até do malefício, logo depois de um certo tempo já de pandemia, houve a publicação do estudo Recovery. Essa eu vou dirigir aqui para Renato, então. Renato, você pode fazer para a gente um breve resumo do que foi o Recovery e o que é que a gente aprendeu com ele e o que é que ele transpôs para a nossa prática? Excelente colocação, Fábio. Então, o Recovery assim, foi um divisor de águas, né? Talvez um marco aí no tratamento da Covid. Tá? Então, foi um estudo aí do Reino Unido, né? Um estudo randomizado com um N enorme, muito bom, né? 6.400 pacientes, tá? Mais ou menos 2.100 foi para o grupo intervenção. Ele foi um estudo randomizado, no qual ele randomizou um grupo, o tratamento padrão, tá? E o outro grupo, que era o grupo dexametasona, ela recebia dexametasona oral ou venoso. Tá? E o desfecho desse estudo foi mortalidade em 28 dias, tá? O que chama atenção é que para a gente poder analisar esse grupo, analisar esse estudo, a gente tem que dividir ele em subgrupos de doentes, né? Então, são doentes bastante heterogêneos. Então, nós tínhamos nesse estudo doentes em ventilação mecânica, doentes em uso de O2 e doentes em ar ambiente. Tá? Então, quando a gente vai analisar e detalhar isso, é importante a gente ver que no grupo de ventilação mecânica, o uso da dexametasona, o grupo que usou dexametasona teve uma taxa de mortalidade de 29,3%. Tá? E no grupo padrão, a mortalidade foi de 41,4%. Isso dando uma razão de chance de 0,64 para o grupo decadron, tá bom? Para o grupo dexametasona, perdão. Isso corresponde a uma redução de 36% a menos, né, na mortalidade relativa, né, desses pacientes. Tá? Então, isso foi um boom, foi um marco que fez até eles fazerem um pré-release, né,
alertando a comunidade da segurança e eficácia da dexametasona. Tá? Isso significa, no cenário de UTI, que a cada 8 pacientes tratados com dexametasona, provavelmente uma vida a mais seria salva, que a gente pode, né, colocar aí a favor da dexametasona. Tá? No subgrupo em uso de oxigênio, o que a gente viu foi uma redução de mortalidade também, tá? porém um pouco mais modesta do que do grupo da ventilação mecânica, são pacientes um pouco menos graves mesmo, né? Mas mesmo assim é um resultado robusto, né? Então a gente vê que a taxa de mortalidade na dexametasona foi da ordem de 23% e 26% no tratamento padrão, tá? E houve uma redução de 18% na mortalidade. Tá? E, além disso, adiciona-se a esse benefício uma redução de progressão para a ventilação mecânica na ordem de mais ou menos 21%, 21%. Tá bom? Agora, quando a gente vai para a análise do subgrupo em ar ambiente, aquele grupo de pacientes que não está em uso de O2 ou que não está em ventilação mecânica, o que a gente vê é que nesse grupo, talvez até pela explanação de Ricardo, né, o medo do episódio de viremia, né, que se tinha antes, né, dos vírus, já do MERS e do SARS, tá? Isso se demonstra um pouco nesse subgrupo, faz uma inferência nesse resultado. Tá? Esse grupo em ar ambiente, o grupo da Dexa teve uma taxa de mortalidade de 17% contra 14% no tratamento padrão. Ou seja, um risco de morte maior no grupo da dexametasona do que no tratamento padrão. Mostrando que o uso de Dexa em pacientes sem uso de O2, né, pode até mesmo ser deletério e até mesmo causar uma mortalidade maior do que no outro subgrupo, né, no subgrupo que realmente faz uma pneumonia mais grave. Perfeito. E com isso, assim, o que a gente vê aqui com isso, né, o estudo ele responde uma grande pergunta, né, que é se o corticoide seria eficaz no tratamento da doença. Né? Então, a resposta é sim. Né? Esse estudo foi feito com 6 miligramas, tá? E o momento de uso, né, imparcialmente ele responde. Né? Então, ele responde dizendo que aqueles pacientes com oxigênio e em ventilação mecânica, nesse subgrupo, realmente tem que ser usado o corticoide com desfecho positivo. Acho que mais ou menos isso. Sim. Acho que o recovery foi um marcador de divisor de águas, né? Para o combate ao Covid-19. A gente fala tanto de terapias em que se discute tanto, e a gente vai discutir aqui em outras lives, as terapias em que a gente ainda não tem estudos randomizados com boa qualidade, com integralidade epidemiológica, né, e científica, e não é o caso, certamente, do recovery, que é um estudo que trouxe a primeira droga confirmada em um estudo randomizado que traz benefício no combate à Covid-19, né? Mas aí eu vou aproveitar então, fazer uma pergunta de novo para Renato. Primeiro, eu queria que você desse uma rápida explicação, bem simples, porque não é o tópico de hoje, sobre as fases do Covid, leve, inicial, pneumonia leve, crítico, grave, e em que fase a gente pode usar o corticoide. Tá. Então, Jorge, assim, para a gente deixar bem claro, né, então, isso realmente é uma área de confusão até de alguns colegas e os próprios pacientes que chegam querendo o corticoide, né, então, no nosso consultório. Então, como a gente já tem muito paciente de entrada, de socorro também, e no consultório, esse paciente já chega falando, eu estou com Covid, não vai me passar nada, não vai passar nem um corticoide que mostra. Né? A resposta é realmente não. Né? Então, esse paciente, que é o paciente ambulatorial, então é o paciente que tem uma saturação boa, que não está precisando de oxigênio terapia, né? Esse é um paciente que não é para fazer uso de corticoide, por enquanto. Né? Então, esse paciente, a gente não depois para frente a gente debate outras coisas, mas esse é um paciente que não deve ser usado corticoide. Tá? Já naquele grupo, que é o grupo que precisa internar, né, que precisa usar oxigênio, tá? Ou o grupo que ele está mais grave ainda e precisa, o que se chama de crítico, né, que precisa de ventilação mecânica. Então, nesses dois subgrupos, sim, deve ser usado o corticoide, né? Deve ser usado o dexametasona. Ok. Então,
Pelo que eu entendi, só para dar uma resumida rápida aqui, Fábio, me ajude. A gente não tem hoje embasamento, medicina baseada em evidência, para o uso do corticoide nas primeiras fases, né? Na fase mais leve e também na fase moderada, que é a fase inicial clínica, mas sem evolução para pneumonia grave, não é isso? Isso. O que a gente define, então, só para a gente, então, dicotomizar, não, mas só para a gente classificar um pouco melhor, então a gente tem os pacientes oligossintomáticos, que são aqueles que não fecham para a síndrome gripal, né? Tem aquele paciente que tem uma mialgia, né, e faz uma febre, aquele paciente que tem só febre, aquele paciente que tem só perda de olfato e paladar, então esses pacientes são oligossintomáticos, a gente não fecha critério para síndrome gripal, tá? A gente tem esse paciente não usa corticoide, tá? A gente tem os pacientes com síndrome gripal, tá? Esse paciente com síndrome gripal, que é sintoma de via aérea, né? Então ele pode ter tosse, ou ele pode ter falta de ar, ou ele pode ter dor na garganta, tá? Mais um sintoma sistêmico, ou seja, mialgia ou febre. Esse paciente a gente define como síndrome gripal. E esse paciente, se ele tiver com saturação maior ou igual a 94, ele não usa oxigênio e ele não vai ser recebido tratamento com dexametasona, tá? Mesmo que tenha uma pneumonia leve. Então, muitas vezes a gente faz uma tomografia, né, e identifica lá um comprometimento pulmonar, 5, 10% do pulmão comprometido, né? E se ele tem uma saturação boa, ele não vai, ou ele não necessita internar por conta da oxigenoterapia, ele não vai receber o uso da dexametasona. Já nos casos que a gente define como pneumonia grave, né, nesse caso aqui em debate, que a gente se prender na saturação, então paciente com saturação menor que 94%, alguns falam menor que 92%, mas menor que 94%, tá? Esse paciente, ele já entra para necessidade de oxigênio e, consequentemente, usar a dexametasona, tá? E a pneumonia crítica, que é aquele paciente, em resumo, que vai precisar de uma terapia intensiva, seja por diversos motivos ou por necessidade de ventilação mecânica, tá? Então, é definido como uma pneumonia crítica. Esse paciente também deve receber a dexametasona. Acho que está claro aí. Eu Jorge, vou... só aproveitando aqui, algumas perguntas foram feitas aqui, foram até respondidas. Eu perdi aqui só o nome pessoal, mas elas perguntaram aqui a respeito de em que fase usar, como usar. Helenice Oliveira perguntou em que fase. Aí Renato já respondeu. Exato, respondeu. Eu queria aproveitar e complementar a pergunta, Ricardo. Alguém mandou aqui abaixo, mas intensidade ou percentual de acometimento da tomográfico por si só é um indicativo de corticoide? Não. Você já respondeu, mas vamos deixar bem claro. Não. Perfeito. Só uma informação adicional sobre a tomografia, né? Então, a tomografia, ela tem correlação com a expressão clínica, né? Então, o exame radiológico, por si só, ele não define conduta, mas ele se correlaciona com a expressão clínica. Então, no extrato de aparecer alguma imagem radiológica, é a pneumonia. A pneumonia, ela vão ter esses 3 estratos: pneumonia leve, grave ou crítica, né? Então, os quadros de pneumonia grave, eles habitualmente têm acima de 50% de acometimento pulmonar. E os casos de pneumonia crítica, habitualmente eles têm acima de 75% de acometimento pulmonar. A pneumonia leve tem esses 2 subgrupos, até 25 ou entre 25 e 50. Isso por si só não define gravidade, que a gente pode ter um paciente com uma doença pulmonar crônica de base, com acometimento menos do que 50%, fazendo um quadro grave. Ou, às vezes, um paciente com 50% e sem manifestação de gravidade ainda, né? Então, essa é a correlação entre o critério radiológico e gravidade e a possível correlação entre prescrição da terapia, né? Eu vou aproveitar aqui, viu, Fábio? Eu acho que foi respondido uma pergunta que era saturação reduzindo e 25% de comprometimento pulmonar se indica corticóide. Eu acho que está bem respondido essa. E também a indicação de tocilizumab e remdesivir. Eu vou deixar para o final essa daqui, porque a gente, na verdade, vai discutir essas outras drogas em outro momento, mas aí a gente no final pode falar um pouquinho. É só para não perder o foco do corticoide aqui, né? Nas perguntas que eu achei algumas perguntas interessantes aqui. E aqui tem mais um. Existe algum critério objetivo para o uso de corticoide no ambulatório? Acredito que já foi respondido também, né? Sim, acho que no final a gente pode completar. Assim, existem algumas áreas
que geram debates, né? Então, eu entendi a pergunta aí, talvez, do colega ou do nosso ouvinte, né? Mas acho que deixar para depois, né? Para a gente debater algumas questões. Acho que vai ter uma pergunta lá para frente que vai puxar esse tema das áreas de zona cinzenta. Então vamos seguir com as perguntas. Fábio? Teremos, nessas áreas cinzentas, teremos discussão mais à frente. Vamos lá, eu não queria perder a pergunta específica, mas vamos seguir. Tranquilo, vamos lá. Bom, baseado em quem já observamos quem se beneficia do corticoide, já podemos entender em que fase e quem seria o candidato. Agora a pergunta é mais específica ainda. Existe efeito de classe? Então, assim, apesar do estudo ter sido mostrado com a dexametasona, eu posso justificar o benefício baseado utilizando outros corticoides, solumedrol, prednisona, prednisolona. Eu posso estender isso para um efeito de classe? Vou tomar liberdade para... Fique à vontade. Para responder, Renato. Vai, Renato. Até a publicação do Recovery, então, existem vários centros, vários estudos colaborativos, então entra aqui uma coisa bem importante que é o trabalho colaborativo, ou seja, a organização de várias instituições envolvidas para responder uma pergunta específica. Então, no Brasil, existe o estudo Coalizão. Então, Coalizão, 5 instituições privadas com atividade de pesquisa e ensino, tomaram a iniciativa, que é o Einstein, Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa e Moinho dos Ventos. Então, e conduziram alguns estudos, um deles, o Coalizão 3, com o corticoide, com a dexametasona, naquela dose do estudo do Dexa-ARDS, tá? De 20 e depois 10. Em um perfil de pacientes em ventilação mecânica. O outro estudo multinacional, o REMAP-CAP, que agora ficou famoso por conta da publicação do tocilizumab, e também a avaliação do corticoide, só que aí é outro corticoide, que é a hidrocortisona. Um estudo francês também com hidrocortisona. Então, só que quando foi publicado o Recovery, que mostrou uma redução de mortalidade, os estudos que estavam em condução em paralelo, eles foram interrompidos. Então, aqui no Brasil, o Coalizão 3 foi interrompido. Então, a nossa instituição ele participa de alguns estudos do Coalizão. Nós estávamos no Coalizão 3, apesar de não termos incluído nenhum paciente que estava com ventilação mecânica, e ele foi interrompido justamente por uma questão ética de ter uma resposta já para a pergunta. Tá? E com isso, veio subsequente isso a publicação desses estudos, de estudos randomizados com corticoide. Esses 3 estudos, o REMAP-CAP, o CODEX, que é o Coalizão 3, e o Cape Covid, foi publicado no JAMA, na mesma publicação, foi publicado, na mesma periódico, foi publicado os 3 artigos, e em seguida a meta-análise com o Recovery. Tá? Esses 3, eles como foram estudos que foram interrompidos, eles tinham uma amostra menor, um poder estatístico menor. O maior deles é o REMAP-CAP, que é um estudo multinacional e coordenado principalmente em Pittsburgh, com hidrocortisona, mostrou, com 400 pacientes, mostrou um benefício. O CODEX também mostrou benefício, um benefício em redução do tempo de ventilação mecânica. Não teve impacto em mortalidade, é um estudo bem menor, um estudo com 300 pacientes, foram 299 pacientes. E o estudo francês, o Cape Covid, com 150 pacientes, também mostrando benefício, sem ser benefício isolado em mortalidade. Tá? Então, e com a meta-análise, isso mostra que o benefício se estendeu para os outros corticoides. Respondendo essa pergunta a sua e Fábio, sobre benefício de classe. Então, a leitura é que existe, de fato, um benefício de classe. Só que, como o Renato falou, o estudo foi um estudo grande, um estudo que só no braço de intervenção tinha mais de 2.000 pacientes, 2.100 pacientes. Então, ficou que, nessa meta-análise, 65% da amostra da meta-análise foi conduzida pelo Recovery. Então, a evidência maior ficou a evidência do Recovery. Tanto que as instituições, os guidelines que vieram do NIH, da Sociedade Americana de Infectologia, o IDSA, né, todos recomendam
a dexametasona. Na impossibilidade, na falta de disponibilidade da dexametasona, o corticoide equivalente na potência equivalente. Tá? Então, eles não recomendam, eles não abrem, como aconteceu com o Coalizão 3, que teve uma dose maior do corticoide. Então, isso cabe até uma discussão, até boa para a nossa live aqui mais para frente, sobre as incertezas, e essa é uma das incertezas, já que o subgrupo do Coalizão 3 foi um subgrupo específico de pacientes ventilados, né, em ventilação mecânica. Mas voltando, para a gente não se perder na resposta. Então, é um benefício de classe, entretanto, a evidência maior da dexametasona nessa posologia do recovery, que é 6 miligramas. Logo, a evidência que existe e todo o comportamento médico ele é sempre muito conservador. O que é recomendado hoje é a prescrição de 6 miligramas de dexametasona, ou os equivalentes. Tá? Então, os equivalentes, prednisona, 40 miligramas, metilprednisolona, 32 miligramas, ou hidrocortisona, que é 160 miligramas. E aí, respeitando a característica do corticoide, né, que é uma coisa que a gente vê na prática aí, é como prescrever. Né? Então, existe a posologia prescrita de um corticoide de longa duração como um corticoide de curta duração. O que é isso? A dexametasona é uma droga de longa duração, então a prescrição é uma vez ao dia. Prednisona ou metilprednisolona é de ação intermediária, então a posologia é de 1 a 2 vezes ao dia. E a hidrocortisona é de curta duração, então a posologia ela tem que ser de 2 a 4 vezes ao dia, tá? Respeitando-se essa dosagem equivalente a essa recomendação atual dos guidelines. Tem algumas situações que a gente de fato foge desse perfil, mas que eu acho que cabe discutir aqui como fazer, né? O que fazer. Então, respondendo de classe, um benefício de classe, entretanto, tentando respeitar sempre a característica da evidência maior, que é com a dexametasona. Nesta meta-análise, o odds ratio de redução de mortalidade foi 0,66 da meta-análise do corticoide. Quando analisa isolado para a dexametasona, 0,64. Quando analisa nos estudos com hidrocortisona, 0,69, eu acho, 0,7. E tem um com metilprednisolona, 0,91 de redução. Então, a evidência mais robusta é com a dexametasona, então segue com a dexametasona, se possível. Maravilha. Eu acho que está bem claro aí. Eu vou até aproveitar agora esse rápido intervalo aqui para, antes de ir para a próxima pergunta, avisar aí o pessoal, quem estiver gostando da live, clicar no avião que tem aqui do lado, no aviãozinho, que é para divulgar para as outras pessoas e para eles também aproveitarem e verem aqui nossa live nesse momento. Mas todos esses dados que Ricardo passou, essa equivalência de corticoides, as respostas de Renato e de Ricardo, vão estar disponíveis depois no IGTV e no YouTube, no nosso canal MedWe Oficial e MedWe Cursos do YouTube. Bom, agora a gente já falou de coisas que a gente considerou mais ou menos certas. A gente tem bastante evidência para falar o que foi falado até agora. E aí a gente vai entrar numa área mais polêmica, numa área mais incerta. Eu vou fazer essa pergunta para Renato. Existe uma dose padrão, Renato? Ou ela pode ser individualizada para os casos mais graves, mais leves? Como é que está essa questão da dose específica para a dexametasona aí, para a gente não ficar avançando em todas? Ainda bem que essa pergunta foi para Renato, viu? Você pode complementar, Ricardo. Perguntinha de amigo, hein? Eu espero que Ricardo ajude. Você pode complementar. Vamos primeiro assim tentar responder então o que tem bem de certeza, né? De certezas na literatura. Então, uma é a gente utilizar o recovery, então aquele paciente com cateter nasal, né, que internou na enfermaria ou no leito, em unidade aberta, tá? É realmente dexametasona 6 miligramas, tá? Quando a gente vai, então, para pacientes em cenário de ventilação mecânica, que já é um extremo de gravidade maior, tá? A gente tem o recovery, né, que mostra a evidência da dexametasona 6 miligramas em reduzir a mortalidade, tá? Porém,
ele não responde uma coisa, o recovery. Ele respondeu muito bem que o corticoide é eficaz, e é eficaz em formas graves e formas críticas de doença. Mas uma outra pergunta seria, será que se escalonarmos dose nesse paciente mais crítico, né, esses pacientes eles se beneficiariam, né, da medicação? Isso é uma resposta realmente fica em aberto, né? Então, o que se tem, como o Ricardo falou, do Dexa-ARDS, né, de pacientes com SARA moderada a grave, né, o uso de corticoide aí de 20 miligramas por 5 dias, depois descalonado para 10 miligramas por 5 dias, mostrou uma evidência de redução, principalmente de taxa livre de ventilação mecânica. E quando a gente vai extrapolar isso também para o Codex, que foi, né, do grupo do Coalizão, como o Ricardo falou, né, também mostrou uma redução de tempo livre também de ventilação mecânica. Então, se a gente for buscar na literatura, teoricamente existe a abertura para a gente prescrever uma dose maior, né, de dexametasona para esses pacientes em forma crítica, que são formas realmente mais graves, né? Então, é o que a gente hoje tem feito na nossa prática, acaba sendo que os pacientes com forma crítica, acaba que a gente utiliza doses maiores, tá? Existe abertura para doses um pouco maiores? Existe, eu não sei se o Ricardo até quiser comentar também, tem um estudo iraniano, que é um estudo randomizado pequeno, é um triplo cego, comparou metil numa dose um pouco maior, 2 miligramas por quilo dia, e dexametasona 6 miligramas, tá? E mostrou uma eficácia da metilprednisolona nessa dose de 2 miligramas quilo dia, em cima da dexametasona de 6 miligramas. Então, isso tudo, na verdade, para dizer que talvez esses pacientes de forma crítica, até sair um estudo que haja um comparativo de dose, né, dos corticoides, mostra que há provavelmente um benefício de doses maiores nesse subgrupo de pacientes, tá? Aqueles pacientes ainda internados, então a gente tem que lembrar que a doença ela é um contínuo, né? Então o paciente ele não está em catéter 2 litros e de repente ele aparece com máscara 15 litros. Ele é um contínuo, ele está ali, 2 horas depois ele está precisando de 4 litros, 2 horas depois ele vai para máscara 6 litros, 4, 5 horas, um dia depois máscara 12, 15 litros, está em ventilação mecânica. Então, e esses pacientes que eles estão agravando em nossa cara, né? Na nossa conduta, né? Vamos escalonar a dose, não vamos escalonar a dose, e isso realmente está em aberto, tá? É uma pergunta realmente boa para debate, saiu até um editorial no JAMA que ele realmente discute isso, ele coloca isso como temas bem abertos, temas espinhosos aí para serem respondidos, até sair algum estudo sobre escalonamento de dose, sobre qual dose seria mais eficaz. Então, pacientes que a gente tem em piora de doença, pacientes que a gente está ali no 11º dia, que o PCR está ascendendo, está subindo, está estourando, ele tem muita relação com a gravidade da doença, com a atividade da doença, perdão, o PCR, né? O PCR, a proteína C reativa, né? Para o pessoal não fazer confusão com a RT-PCR, então a proteína C reativa, ela tem íntima correlação com a gravidade da doença. Então, à medida que a doença agrava, a gente tem uma piora do PCR e a gente tem uma linfopenia. Os linfócitos também tendem a cair, né? E algumas vezes a relação neutrófilo linfócito tende a ficar muito alta também. Então, esses pacientes que estão agravando, que eles estão piorando com disfunção respiratória, muitas vezes também há uma abertura para se tentar uma dose de corticoide maior também, né? Baseado nesses 2 estudos aí de pacientes em SARA, tá? Ok. Acho que dose se cada um menor. quiser complementar também. Dose menor para pacientes em menor gravidade, existe espaço para isso? Vocês cogitam isso aí? Não. Ricardo? Então, Menos de 6 miligramas? Rapaz, 6 miligramas eu já acho homeopático já. Então deixa para lá. Vamos lá. O que tem, talvez... Quer completar, Ricardo? Pode complementar aí. Fica à vontade. Não, eu acho que o dilema de quem está na assistência o paciente está utilizando já a dose padrão, é inquestionável, dose padrão 6 miligramas. E após um período esperado de resposta, ele está em agravo, está mudando do extrato, né, de uma pneumonia grave para uma pneumonia crítica. Então, a nossa tendência, então a plausibilidade biológica é que se nós aumentarmos a dose, é que vai ter um efeito protetor. Então, isso é o que se imagina, né? Mas em medicina é bem diferente. O que tem de plausibilidade biológica, de fato, do que tem de efeito. Não existe nenhum estudo bem feito, comparativa aí, head-to-head, droga-droga, né? Então, comparando, por exemplo, dexametasona dose alta com dexametasona dose baixa num perfil específico de paciente.
Tá? Então, existe esse estudo que o Renato comentou, que é um estudo, saiu em uma revista, que não foi revisada por pares, é um pré-print, né? Então, não tem uma qualidade que você possa colocar a mão no fogo de que aquilo dali, de fato, é verídico, aquela informação. Mas ele compara metilprednisolona, 2 miligramas, que a equivalência é uma dose muito maior do que dexametasona 6 miligramas. E aí ele mostra, em um grupo pequeno, um benefício em ventilação mecânica, um benefício em mortalidade. Mas, sem tecer preconceitos aqui, mas é um estudo iraniano e que não foi publicado em nenhuma revista, até onde eu saiba, aí, não sei se o Renato tem alguma informação nova, então não dá para acreditar que isso seja uma verdade inquestionável, né? Mas a nossa tendência, então aí vem a nossa prática, né? Então a nossa tendência é essa, a dose padrão dexametasona 6 miligramas, e em vigência da gravidade do paciente, de piora, nós aumentamos a dose para essa dose do Codex, né, de 20 miligramas. De 20 miligramas. Já no paciente que ele já chega grave, que é crítico, nós já utilizamos essa dose do Codex de 20 miligramas, ou seja, já existe evidência que essa dose protege. A gente não sabe se tem um efeito melhor do que 6, mas aí nós optamos, o protocolo da instituição, por padronizar essa dose, né? Então a evidência são duas, uma evidência no cenário de SARA não COVID e uma evidência em COVID, que é esse estudo do Coalizão PRES. Tá? Então, em cima disso, nós optamos por utilizar essa dose maior. A grande dificuldade é quando, juntando com a pergunta anterior, o paciente está em terapia plena, dexametasona 20 miligramas, recebeu tocilizumab, e mesmo assim ele ainda está escalonando, né? Que aí o que fazer nesse paciente de imunomodulação. Então, no mesmo perfil de qualidade científica fraca, existe um estudo, que eu acho que também é iraniano, né, Renato? Eu não sei se tenho certeza, que é pulso de metilprednisolona de 1 grama. Do pulso com metil. Mostrando um benefício a mais, entendeu? Então, que aí eu acho que serão as próximas lives nossas no futuro, que é esclarecendo, como o Fábio mesmo falou, sobre essa zona cinzenta. Ou seja, a incerteza hoje é se existe espaço para uma dose individualizada e a outra questão de tempo de uso também, né? Então, tem pacientes graves que eles estão com 10 dias de doença, 10 dias de uso de corticoide, meu amigo, parece que, de fato, a doença está pegando fogo. Então, que é incerteza em retirar o remédio ou não, né? Perfeito. Renato e Ricardo, deixa eu aproveitar aqui, Jorge, fazer uma pergunta até, já que a gente citou aí sobre escalonamento de dose, individualizar a dose para pacientes internados. Se a gente tentar agora extrapolar isso para o paciente ambulatorial, o paciente está bem, ele vem com um quadro leve, um quadro gripal, mas ele vem progredindo os sintomas, ele não vem dessaturando nem com dispneia intensa, mas ele saturava no início da doença, os primeiros 3, 4 dias, 98, 99. Hoje ele vem notando que a saturação dele vem variando em torno de 94, 95, ele está se sentindo prostrado, um pouco febril. Você faz uma dosagem de provas inflamatórias, encontra elevação em relação ao que tinha sido no início do quadro. E nesse paciente, vale a pena introduzir corticoide no intuito de prevenir a evolução de piora ou não? Fábio, da próxima vez caiu aqui. Será banido. Deixa a Renata responder. Ele será banido nas próximas lives. Eu quero a resposta dos dois, hein? Eu quero saber se vocês estão fazendo. E eu vou completar a pergunta de Fábio assim, vocês estão fazendo no consultório, num caso desse? Tá, então vamos lá. Então, assim, a gente tem aquela pneumonia leve, tá? Que é aquela pneumonia leve que a gente vê que está agravando, né? Então, o que é isso? É aquele paciente que ele vem, às vezes, no 5º, 6º, 7º dia pra gente, ele já está com tosse, a gente faz tomografia, ok, identifica uma pneumonia, tá? O PCR ainda está baixo, então proteína C reativa, às vezes, de 2, 3, 4, né? Considerando a proteína C reativa ultrassensível abaixo de 1. Então, a gente, nesses pacientes, a gente tem de acompanhar de perto, tá? Então, é um paciente que ele tem retorno no consultório, no ambulatório da gente, no dia seguinte ou a cada 2 dias, no máximo, mas geralmente no dia seguinte, tá? E a gente vai acompanhando clinicamente. Esse paciente, ele começa a variar a saturação, então ele não fica, vamos dizer,
normoxêmico ou hipoxêmico de uma hora para outra. Então a gente começa a ver variações na saturação dele. Então é o quê? É aquele paciente que ele chegou andando no consultório, a saturação estava 92, descansando, relaxando, a saturação já sobe para 95, né? Uma coisa que o Carlos percebeu bem em pacientes internados, o paciente às vezes deitado faz saturação de 91, 90, 92 e quando você bota sentado, satura 94, 95, 96, né? Então, esse paciente, o paciente já está caminhando para hipoxemia, né? Se a gente for dizer assim, baseado no recovery, a gente está liberado para uso? Não. Né? Baseado no recovery, teoricamente ele não respondeu essa pergunta, mas é justamente um do questionamento que Fábio deve ter escrito o editorial aí do JAMA, que o JAMA se fez, né? E colocou para os leitores também refletirem sobre isso. E a gente realmente tende a usar nesses pacientes que estão variando a saturação e agravando a tomografia, a gente tende a usar um pouco mais cedo esse corticoide, na verdade, se baseando nessa saturação e prova de atividade inflamatória e tomografia em evolução. A resposta é sim, geralmente sim, mas nesse cenário, né? Para a gente não sair indiscriminadamente usando corticoide para todo mundo que tem o que se chama da pneumonia leve, né? Somado essa informação de Renato, contemporizar a fase, em que momento ele está na fase da pneumonia, né? Então, a pneumonia, o paciente que, do ponto de vista prático, né? Então, o que a gente faz? O paciente teve o diagnóstico de Covid, chegou com 7 dias, se o sintoma constitucional dele não melhorou, aquilo dali é um alerta para pneumonia. Então, se o sintoma está em piora, e às vezes ele não está com sintoma de pneumonia, como tosse, falta de ar, enfim, a gente já liga o alerta e esse paciente entra nesse rastreio, nesse acompanhamento que o Renato falou da pneumonia. Então, uma questão prática, um exemplo, um paciente que chega com a saturação limítrofe de 94% e está no 8º dia. Diferente de um outro paciente que chega com 94% e está no 15º dia do primeiro sintoma. Então, o potencial de piora desse primeiro paciente é muito maior do que desse segundo paciente. Então, é quando nós tendemos a ser permissivo nisso, né? Tentando aplicar o que tem de evidência na assistência prática real, né? Porque o recovery, só na essência, toda a população do recovery só foi paciente hospitalizado, não teve paciente ambulatorial. Então, aquela população que está sem oxigênio, ele foi internado por uma pneumonia leve, como diarreia, desidratação, hipotensão, astenia, sintoma constitucional, mas não estava hipoxêmico, mas ele estava internado. Então, não dá para a gente, ao nosso ver, não dá para a gente ser rígido e aplicar essa evidência só no internado, né? Quando a gente expande isso para o ambulatorial, e no ambulatorial também não é o uso indiscriminado, e sim o uso selecionado nessa população. Lembrando que neste grupo que não evoluiu com hipoxemia, não houve benefício com uma tendência de atraso de doença, né? Perfeito. Ricardão, Renato, excelentes respostas aí. Olha, a pergunta não foi só minha, não, viu? Várias pessoas que comentaram aqui embaixo dizendo que estavam esperando por essa pergunta, era a minha pergunta, não sei. Então, não foi maldade minha, não, viu? A conversa está tão boa que já passaram 50 minutos, a gente só tem mais 8 minutinhos aqui para encerrar, e passou rápido, viu? Acho que foi bom. Estão dizendo que foi bom, então acredito que foi bom. E só corticoide, né? Só corticoide. Só corticoide. A gente vai falar, porque é uma doença claramente inflamatória, né? A tempestade citocínica e todo esse processo que a gente ouve falar muito bem, que vocês falaram aí de forma muito clara. E a gente sabe que outros agentes podem estar envolvidos aí nessa terapia, como já foi questionado o tocilizumab, antivirais, moduladores virais, a gente vai falar isso em outros momentos. E ficou claro agora por que a gente resolveu falar só sobre corticoide, foi até uma ideia do nosso editorial aí, Dr. Ricardo, que de fato rende muito com muita coisa. Então, assim, eu vou aproveitar aqui só para fazer uma pergunta rápida para Ricardo, a gente tem 8 minutos, para depois fazer as últimas perguntas que eu vou conseguir aqui da plateia. Quem quiser, por favor, continua mandando no direct da Medway, que a gente vai tentar responder todas as perguntas feitas. Ricardo, rapidamente, objetivamente, tempo de uso e transição para oral.
como é que a gente faz? Isso vocês estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo? E eu sei que é sempre baseado em evidência a conduta de vocês. Então, tempo de uso, 10 dias. Padrões assim, o mínimo 10 dias, tá? Que é o que tem de evidência de publicado. E aí, zona cinzenta. Então, a gente amplia as incertezas. Entram pacientes que, no 10º dia, estão em atividade de doença, estão com um padrão radiológico ruim, tá? Então, não é, isso não tem publicação nenhuma, isso é discussão nossa. Então, existem padrões tomográficos que é como se fosse assim, subfenótipos da pneumonia. Então, tem padrões que eles evoluem tem uma tendência a evoluir com fibrose, enquanto tem outros padrões que só fazem história de vidro fosco e regride, né? Então, nesse paciente, eu acho que é tentar respeitar o 10º dia o máximo possível. Mas, idoso que de base já tem uma pneumopatia intersticial, como a fibrose pulmonar idiopática, né, que é a pneumonia intersticial usual, que é um dos padrões radiológicos no COVID, ou até mesmo o que era BUP, né, pneumonia de organização criptogênica, o conceito atual que é o COP, né. Nesses pacientes, o uso, na verdade, é o uso prolongado de corticoide, com desmame. Isso já está sendo relatado, de fato. Então, aproximadamente 10 dias foi publicado uma análise, uma casuística de 1.500 pacientes que tiveram pneumonia. Então, nessa população, 4% evoluiu com pneumonia intersticial idiopática com padrão de COP, de pneumonia de organização criptogênica, na qual a base do tratamento é corticoide por um tempo prolongado. E com desmame. Jorge já está meio sem sinal, tá caindo todo mundo? Tá caindo aqui, mano. Só eu? Não, acho que todo mundo. Acho que todos, já é um aviso de que está acabando. Já voltou. Acho que o sinal está percebendo que as perguntas estão ficando cada vez mais difíceis. Está parecendo que quer falar a noite toda. Vamos. Mas sim, Ricardo. Então, resumindo, claro que em teoria são 10 dias, mas existem, logicamente, em cenários em que vocês têm mantido mais tempo, né? E a transição para oral ocorre também de forma como se faz em qualquer terapia com corticoide. Ele faz a medicação venosa, o estudo poderia ser via oral também, a gente está ainda padronizando sempre venoso, e ao ir para casa, quando a gente faz a transição oral, para ele completar os 10 dias, né? Daqueles pacientes que recebem alta com menos de 10 dias de uso. Bom, pessoal, tem muita pergunta. Eu acho que, quando eu fui revendo aqui, eu acho que vocês responderam praticamente todas. Quem quiser mandar mais perguntas, por favor, manda, que a gente vai responder uma por uma, tá? E, infelizmente, eu fico receoso da gente estourar nosso tempo e sair sem dar um devido agradecimento e encerramento. Exatamente. Então, vamos encerrar. As perguntas que forem enviadas vão ser respondidas via direct. Eu queria parabenizar mais uma vez a Medway pela iniciativa da live, Dr. Fábio, Dr. Renato, Dr. Ricardo. Nós estamos aqui dividindo essa experiência, porque, de fato, eu repito isso toda vez, a experiência de Dr. Renato e Dr. Ricardo no serviço deles está sendo muito exitosa em relação ao Covid. Já são dezenas, centenas de casos atendidos, sem nenhuma morte e com 2 intubações, me parece. Então, são muitas... bom, estamos no meio de uma crise, isso pode mudar, mas é só para mostrar que nós temos um caso de sucesso entre eles. Eles têm tido muita experiência. Isso é fruto de estudo e muita dedicação. Dedicação intensa ao serviço deles. Então, é por isso que a gente tenta dividir aqui essa experiência. E eu estou muito atrás dessa experiência de vocês, por isso que eu fico sempre pedindo isso. Bom, eu queria agradecer vocês, eu queria que cada um desse seus agradecimentos aí e finalizasse a nossa live.
Deixa eu ser rápido também. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente bateu aqui no maior pico aqui, 105 pessoas online. Agradecer a todos, convidando sempre para a próxima semana. Vamos tentar manter sempre temas palpitantes e que possam trazer contribuição para todos. Renato e Ricardo, está com vocês. Bom, queria agradecer também aí a todos pela presença. Acho que as perguntas aí que contribuíram muito para a gente esclarecer e a gente mesmo debater até nossas dúvidas mesmo. Acho que é isso aí. Boa noite, obrigado a todos. Também só tenho a agradecer e esse hábito da gente estar discutindo aqui vai ser bom para todos nós, para a gente que está na linha de frente, estar atualizando, estar trazendo informação de fato correta para quem assiste. E eu só queria corrigir você, Jorge, que é apenas um entubado, viu? Ah, me perdoe. Me Me perdoe. Um entubado. Depois a gente vai comentar nas outras lives sobre uma das possíveis razões de uma baixa intubação como essa. A gente vai falar sobre, na quinta-feira que vem, 20 horas, a gente vai falar sobre novos temas do Covid. A gente vai publicar nas nossas redes sociais o tema específico, mas nós vamos tentar manter aqui até a parte de terapia medicamentosa para as próximas lives, tá bom? Com comprovação científica. Só. Muito obrigado, Somente. gente. Obrigado à audiência. Foi realmente foi muito legal. Estamos aqui no final com 100 pessoas ainda assistindo a gente. Obrigado e boa noite a todos. Hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.